Fala, gente! Lucas Fernandes aqui, tá começando mais um episódio do Vamos Descobrir. E olha que incrível, no episódio desse sábado a gente vai falar de um dos impérios mais importantes da história da humanidade, que é o Império Romano. E olha que incrível, a gente foi até Roma, a capital da Itália, para conhecer mais da história deles, que esse império nasceu antes de Cristo, mas até hoje existem traços culturais que fazem parte da nossa sociedade. Então imagina, a estrutura política, a história lá dos senadores, de como é que é a nossa jurisprudência, veio dos romanos. A nossa língua, o latim, veio dos romanos. Vários traços da engenharia. Inclusive, falando de engenharia, a gente foi conhecer que é tido como um símbolo do Império Romano, que é o Coliseu. Entramos, conhecemos a história, desbravamos. Tá incrível o episódio de hoje. Mas antes de irmos até Roma, capital da Itália, fomos conversar com o professor Humberto, especialista na história do Império Romano. Professor, é engraçado porque a gente esteve na Itália, a gente deu uma passeada boa para conhecer os fatos históricos e a gente acabou caindo em Roma. E olha que curioso. Conhecendo o Coliseu, a gente aprendeu que o Coliseu e o Império Romano como um todo teve um papel significativo nas nossas leis hoje em dia, em várias coisas que eles criaram isso há muitos anos e a gente continua usando hoje em dia. É verdade, a influência do Império Romano é gigantesca, né? Começa com a língua, por exemplo, Olavo Bilac chamou o português de a última flor do Lácio. Lácio é a região onde está Roma. E curioso. Exatamente. O português é essa língua bonita, indomável, bárbara, inicialmente bárbara, né, que hoje em dia é uma das línguas mais perfeitas em termos gramaticais que a gente tem no mundo. E é a nossa língua mãe, né? Então é uma influência gigantesca. Como você disse, muitas influências no universo jurídico, né? Os grandes tribunos, os grandes juristas históricos vêm do Império Romano, né? E creio que de toda a formação acadêmica. Professor, agora o senhor me perdoa assim, porque eu vou fazer uma pergunta, me desculpe se eu fizer uma pergunta muito besta, mas acho que para professor eu tenho uma liberdade, né? Porque política eu não manjo muito, mas se tratando de estrutura de poderes, né? A gente tem ali o executivo, tem o legislativo, né? Os senadores, os deputados, e tem o judiciário. Essa estrutura, ela vem lá da época do Império Romano ou a gente estruturou diferente ou a gente pegou alguma herança deles? Com certeza tem grande herança, né? Então, em Roma, havia o Senado, né? O Senado era a estrutura mais importante. O Senado vem de uma palavra que hoje em dia expressa algo ruim, que é senil, mas senil queria dizer experiente, né? Então, senadores são pessoas mais velhas. Até hoje, no nosso direito, o Senado é composto de pessoas mais velhas do que a Câmara dos Deputados. Eles não tinham propriamente uma Câmara dos Deputados, mas eles tinham aquilo que era chamado de tribuno da plebe, né? Então tinha pessoas que eram indicadas pelos plebeus para se pronunciar antes das decisões dos agentes públicos. Professor, agora eu vou fazer uma última pergunta difícil, mas eu acho que o professor é para isso, né? Para a gente fazer as perguntas difíceis. Se a gente pensasse aqui no Ceará e o Império Romano, que tipo de conexão histórica a gente poderia dizer que nós temos aqui? Eu acho que todas as que nós conversamos refletem no Ceará, né? Claro. Os fóruns, né? As expressões latinas nas sentenças, na própria Constituição, habeas corpus, habeas datas. E na engenharia, por exemplo, eu acho que captamos a ideia de que os romanos receberam e transmitiram, como, por exemplo, uma coisa muito comum, as arenas, no nosso caso aqui, as arenas futebolísticas, e de esportes de uma maneira geral, Sim. que eram ambientes de congregar, de socializar, de praticar aquilo que depois ficou conhecido como pão e circo. Né? Sim, sim. É engraçado mesmo, porque quando a gente analisa a estrutura do Coliseu, principalmente vendo de cima, é muito parecido com Castelão,
né, com a estrutura do PV, aquela arena ovalada, né? Então realmente é curioso, né? Como a gente usa o mesmo local de espetáculo que eles usavam antigamente. E depois dessa conversa incrível com o professor Humberto, fomos até Roma, capital da Itália. Era hora de conhecer de perto um dos impérios mais importantes da história da humanidade, o Império Romano. Com certeza, em algum momento da nossa vida, a gente já ouviu aquela clássica expressão que diz: todos os caminhos levam a Roma. E essa expressão ela nasceu no século I, quando o Império Romano era o centro do mundo. A dominância e o poder deles era tão grande que o império deles ia da Bretanha, a atual Inglaterra, até o outro lado do mundo, a antiga Pérsia, onde hoje é o Irã. Para vocês terem uma noção da magnitude do que foi o Império Romano, no seu auge, no século II, eles chegaram até 80 mil quilômetros de estradas. E o destino dessa vez do Vamos Descobrir é a milenar cidade eterna Roma. Cidade milenar que foi fundada em 753 a.C. e hoje o seu centro histórico foi tombado como patrimônio mundial pela Unesco. Além disso, Roma é a única cidade do mundo que possui um país dentro dela. Aqui é a sede do Vaticano, o centro da Igreja Católica Apostólica Romana. E esse nome Cidade Eterna se dá por conta dos moradores daqui, na época do Império Romano, que diziam que essa cidade ela seria eterna, que nada poderia derrubá-la, independente de qualquer coisa que acontecesse no mundo. Com certeza, andar pelas ruas da cidade de Roma é como se andar sobre um grande livro de histórias a céu aberto, porque diversos fatos históricos aconteceram aqui. E se a gente pensar no mais importante deles, com certeza o mais representativo é o Coliseu, que inclusive foi eleito uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Mas o que foi o Coliseu? Na verdade, o Coliseu foi um anfiteatro, uma grande arena construída ali entre 70 e 80 depois de Cristo, com a ideia de entreter a população. Mas mais do que isso, para mostrar a força do Império Romano. Aqui nesse local aconteciam diversos tipos diferentes de espetáculos. Lutas sangrentas entre gladiadores. Eles faziam caça ao vivo porque eles soltavam animais aqui na arena e colocavam esses gladiadores para caçá-los, além de outros tipos de espetáculos. Uma curiosidade a respeito desses gladiadores é porque, em sua maioria, eles eram escravos que lutavam contra a sua vontade, prisioneiros de guerra ou criminosos condenados. Uma curiosidade a respeito da construção do Coliseu, também conhecido como Anfiteatro Flaviano, é porque ele foi feito sob a gestão do imperador Vespasiano. Essa estrutura toda que a gente está vendo aqui, ela foi toda construída sob um lago artificial que pertencia ao Palácio Dourado do antigo imperador Nero, que foi um imperador que foi derrubado logo em seguida entrando na gestão do Vespasiano. Existe uma curiosidade interessante sobre o nome Coliseu. Na verdade, essa palavra deriva de uma outra palavra em latim, Colosseum, porque diziam que aqui nas proximidades dessa construção havia uma estátua de um tamanho colossal do imperador Nero.
Coliseu foi um feito notável de engenharia e arquitetura. Com uma capacidade estimada entre 50 mil e 80 mil espectadores, dividido por classe social, o anfiteatro tinha um formato elíptico e mediu cerca de 189 metros de comprimento, 156 metros de largura e 48 metros de altura. Sua estrutura era composta principalmente de concreto e pedra, com arcadas e colunas ornamentadas em seu exterior. Eu acho que chegou o momento de conhecer como é que de fato era dentro do Coliseu. E o interessante porque existem diversos relatos de pessoas que visitam esse lugar e que sentem uma energia diferente, porque esse lugar foi um lugar de muitas mortes, muitas pessoas entraram em conflitos muito sangrentos aqui. Então tem pessoas que falam que passaram mal aqui, que sentiram uma energia estranha, enfim. Vamos conhecer, vamos explorar e mais ainda, ver toda a tecnologia que existia nesse lugar há muitos anos. Esse daqui é o primeiro salão logo depois da entrada. Mas antes da gente subir para os próximos andares, deixa eu até explicar algo para vocês, porque talvez vocês se assustem da quantidade de gente que vai estar sempre passando em frente da câmera. Mas é porque o Coliseu, ele é uma das atrações mais visitadas do mundo. Só para vocês terem uma ideia, aqui recebe mais visitantes do que todo o Brasil. São cerca de 20 mil pessoas todos os dias, então não se assustem. Mas vamos lá, vamos subir. Ao longo dos corredores, a gente encontra vários desses itens aqui espalhados que são originais da época. E um fato interessante porque eles foram encontrados durante escavações arqueológicas que aconteceram aqui no Coliseu. E isso me lembra de um fato que a cidade de Roma ela existe há milhares de anos e várias civilizações passaram por aqui. Então existem muitas construções que ainda nem foram encontradas pelos arqueólogos. E essa é uma das razões pela qual o metrô só existe em 4 linhas, porque eles têm medo de construir alguma outra linha e acabar passando por uma cidade que ainda não foi descoberta. Ao longo de todo o Coliseu, espalhados pelas colunas, na fachada, a gente vai encontrar esses buracos como esses aqui. E o motivo disso é porque, logo depois da queda do Império Romano, o Coliseu ele caiu em desuso, não tinha mais nenhuma utilidade. E nesses lugares existiam estruturas metálicas. Elas foram saqueadas para ser utilizadas em outros lugares. É por isso a existência desses buracos aqui. Ó, com essa maquete a gente consegue ver bem a estrutura de como eram divididos as arquibancadas e que de fato era um anfiteatro. E ironicamente, bem aqui ao centro tinha uma capela, então num lugar bem sanguinário, cheio de mortes, tinha a presença de uma capela no meio. Aqui a gente consegue ver bem a estrutura das arquibancadas. E elas eram divididas entre classes sociais. Quanto mais próximo da arena você estivesse, mais rico e influente você era. E existe um outro detalhe muito interessante. Os romanos eles estavam tão à frente do tempo deles que eles conseguiam encher toda essa arena de água em questão de minutos, para que eles conseguissem fazer espetáculos de batalhas navais. Desde os nobres até os plebeus, cada um tinha seu lugar designado, mostrando que, mesmo em momentos de lazer, a hierarquia social era sempre preservada. Sempre foi importante destacar e separar aqueles que eram mais abastados. Os jogos que aconteciam aqui na arena, eles eram levados muito a sério. Existia um editor que era responsável por trazer os elementos de cena, porque, imagina, esse anfiteatro ele era inteiramente decorado. Eles traziam árvores, eles montavam um jardim, existiam os animais, então realmente era um grande espetáculo. O cinema já reproduziu a história do Coliseu e do Império Romano diversas vezes, mas com certeza o mais clássico que está na nossa memória é o Gladiador, com o ator Russell Crowe, do diretor Ridley Scott. E um detalhe, obviamente, eles não gravaram aqui no Coliseu. O filme foi gravado em uma estrutura que eles construíram em Malta e eles investiram $1 milhão para fazê-la. E as arquibancadas eles preenchiam com pessoas de verdade. Eram 2.000 figurantes todos os dias para gravar as cenas. À medida que percorremos os corredores e arcos desse anfiteatro antigo, é fácil se sentir transportado de volta ao apogeu do Império Romano. Cada coluna representa o que um dia foi o centro do mundo.
Olhando daqui de cima, vendo a estrutura do Coliseu dessa maneira, o que isso lembra a vocês? Um estádio de futebol. Os estádios eles foram realmente construídos simulando como se fosse essa arena, igual é aqui no Coliseu. Inclusive esse nome arena vem daqui, porque lá embaixo era tudo de areia. As tecnologias desenvolvidas por eles era algo impressionante para a época. Dentro das várias invenções, eles tinham um método engenhoso para refrescar os espectadores dentro das arquibancadas, conhecido como velário. Uma enorme lona que era estendida sobre o topo do Coliseu para fornecer sombra e ajudar na circulação do ar. Saindo do Coliseu, a gente consegue avistar uma das estruturas mais bonitas dessa região, que é o Arco do Triunfo de Tito. O Arco do Triunfo ele era um símbolo para celebrar vitórias militares pelos romanos. Esse daqui em específico foi construído pelo imperador Domiciano, em homenagem ao seu irmão, também imperador Tito, e o seu pai, o Vespasiano, que foi o mesmo imperador que mandou construir o Coliseu. Anos depois, esse daqui serviu de inspiração para que o Napoleão mandasse construir o Arco do Triunfo em Paris. A construção do Coliseu é realmente algo incrível. Essa é a prova viva de como os romanos sempre estiveram à frente do seu tempo. Se a gente pensar que isso tudo aqui foi construído há quase 2000 anos, é realmente impressionante. Na época, eles já tinham estruturas de aquedutos, até elevadores. E até hoje, isso daqui serve de inspiração para muitas outras construções. Deixamos agora as sombras imponentes do Coliseu, levando conosco as histórias e segredos que desvendamos juntos. Mas a nossa aventura romana está longe de acabar. Permitam-me levar vocês a um lugar que, embora seja um dos maiores clichês turísticos de Roma, é um clichê que, acreditem, vale cada segundo da nossa atenção. A Fontana di Trevi. Um dos clássicos da cidade de Roma, e com certeza vir aqui e não visitar, é a Fontana di Trevi, que na verdade isso daqui foi construído inicialmente no século XV como um aqueduto. O Papa, na época, mandou construir isso daqui para trazer água potável para a população. E depois foi reformado e virou essa fonte aqui. Ela tem 20 metros de altura e 26 de comprimento. E aí vem turistas do mundo inteiro só visitá-la. Isso daqui é um dos pontos mais visitados de toda a Itália. E uma das fontes mais visitadas e mais famosas do mundo. A gente vai descer ali porque tem uma tradição de jogar uma moedinha, claro, depois a gente segue. Se você vem aqui na Fontana di Trevi, tem que jogar uma moedinha. E essa tradição, ela existe por conta de um filme da década de 50 chamado A Fonte dos Desejos. Aí diz assim, ó, a tradição é, se jogar uma moeda, você volta a Roma. Se você jogar duas, você encontra o amor da sua vida. E se você jogar três, você consegue casar. Como eu já tenho mulher, já sou casado, já sou apaixonado, eu vou jogar só uma porque eu quero voltar a Roma muitas vezes. Lá. Inclusive, existe uma polêmica que envolve essas moedas que a gente jogou aqui. Todo ano, eles conseguem arrecadar cerca de 1,5 milhão de euros. E aí, em 2019, a prefeita daqui, junto ao Vaticano, entraram numa briga para saber com quem ficaria esse dinheiro. Ela queria pegar esse dinheiro e investir em infraestrutura da cidade de Roma. Só que esse dinheiro que é arrecadado aqui, ele é investido em um projeto social, o Caritas, que é um projeto social da Igreja Católica. Acabou que houve uma comoção social contra a prefeita, ela voltou atrás e o dinheiro continua sendo entregue à Igreja Católica. Muito obrigado pela presença em mais um episódio do Vamos Descobrir. É realmente um prazer poder contar todas essas histórias para vocês. Então, a gente se vê no próximo sábado. Tchau!